Eu vou te falar um negócio e eu sei que você vai concordar comigo. Tem uma situação na vida que define pra sempre se você é gay ou não. É algo que define a sua vida e depois não tem mais como você negar. Pois é, eu gosto de homem. Os religiosos, os conservadores são obcecados por sexo gay, mas não tem nada a ver com sexo. O momento que te pega, que te derruba, que te deixa em paz com o universo, pleno, feliz, sereno, é quando você deita no peito de um homem pela primeira vez. Você lembra disso? Você lembra quando você se aninhou no peito de um cara, ou um cara se aninhou no seu peito pela primeira vez? Cara, isso bate de um jeito completamente diferente. Não é a mesma coisa com uma mulher. É uma coisa que transforma a nossa vida, transforma o nosso entendimento para sempre. Só que ao mesmo tempo que ela é uma experiência quase universal para os gays, ela também está virando uma experiência cada vez mais rara. A gente está vivendo num mundo em que sexo é relativamente fácil de conseguir, mas afeto, carinho, dengo, chamego, está cada vez mais difícil. E isso tem impactos, tá? A ciência já comprovou que contato físico entre humanos tem benefícios não só para a nossa saúde mental, mas para a saúde física também. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Esse dengo, esse chamego, esse cafuné não tem contraindicação, não traz risco nenhum para a nossa saúde, mas parece que cada vez mais os gays acham isso bobo, acham isso ridículo. Secretamente todo mundo deseja, mas publicamente todo mundo paga de fodão, paga de independente. Então eu quero lançar aqui oficialmente um movimento pró-chamego para toda a comunidade do Gay Nerd e além. O manifesto Mais Carinho, Menos Carão. E isso vai fazer bem para todo mundo. Eu estava deitado com ele no quarto escuro, agarradinho. Toquei o seu cabelo, achatado por causa do boné que ele passou o dia inteiro usando. Senti o seu pescoço rígido e a pele tatuada, que era bem mais fria que o restante do seu corpo. Ele pôs os braços ao redor dos meus ombros. Ficamos deitados, imóveis, por um momento, um se segurando no outro, sem qualquer distância entre nós. O formato do meu peito, o comprimento dos meus braços, meu corpo inteiro parecia existir para se encaixar perfeitamente no dele. E sua cabeça, quente contra o meu peito, me deu a impressão de que eu estava abraçando algo tão vasto e precioso quanto um universo. Ficar ali, me concentrando no calor da sua pele e no som da sua respiração que sussurrava no meu ouvido, me fez perder completamente a noção de quem eu era. Havia me tornado algo que não era eu, não era nada, apenas mais uma parte do mundo que era ele. Na mesma época que eu estava pesquisando para esse roteiro sobre escassez de afeto na comunidade gay, escassez de contato físico, eu li esse livro aqui, Regras do Amor na Cidade Grande, que mexeu muito comigo e que inclusive eu até coloquei no meu top 10 de melhores livros gays do ano passado. E esse trecho que eu li para você bateu com tudo para mim. Esse desejo profundo que o protagonista tem por essa conexão, por esse afeto, que não é necessariamente sexual. O protagonista, o Yang, ele tem relações sexuais com esse cara, claro. Aliás, ele tem uma vida sexual bastante agitada, mas conforme a gente vai avançando no livro, a gente percebe que essa solidão não se resolve com uma transa. Aliás, até o inverso, algumas transas aumentam essa solidão. E, por outro lado, são esses momentos pequenos de afeto, de contato físico genuíno, autêntico, que fazem ele se sentir enraizado. É isso, né? Nada demais, assim, você deitar no peito, né? Aninhar no peito do cara que você gosta. Isso tem um poder que a gente insiste em menosprezar, insiste em achar que não é importante, que não é definidor de quem nós somos, tanto quanto o sexo. Eu amei esse livro, assim, eu consegui entender perfeitamente por que ele virou um best-seller na Coreia do Sul, depois no resto do mundo e agora no Brasil. Para quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link de compra na Amazon no primeiro comentário fixado e no descritivo do vídeo, e eu realmente recomendo. Mas é isso, né? A gente tem que ler sobre afeto, porque nós, como homens, né, e como homens gays, a gente não fala sobre afeto, a gente não valoriza afeto. E se a gente não fala sobre isso, a gente não sabe como lidar com afeto, a gente não sabe como fazer afeto. Pode parecer que afeto, essa coisa do contato físico, é uma coisa instintiva, né, que todo mundo deveria saber como dar e como receber, toda criança sabe, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando barreiras que atrapalham essa troca. E a comunidade gay, então, é especialista em criar 1 milhão de barreiras. Mas olha só, o toque físico, ele surge na nossa vida como um sinal de conexão, de afeto, de carinho, de cuidado, muito antes de surgir como um sinal de tesão sexual. A primeira coisa que uma mãe faz com o bebê depois do parto
é trazer o bebê para o colo, trazer para o peito. Esse primeiro toque regula a temperatura do bebê, ele regula o batimento cardíaco, ele causa estímulos sensoriais que ajudam o desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Ele troca micróbios, de modo que a nossa pele cria uma microbiota saudável. E tem até benefícios que não são físicos. Foi comprovado pela ciência que esse contato da mãe com o bebê aumenta a nossa autoestima, reduz o estresse, aumenta a nossa capacidade de suportar a dor e cria uma relação mais forte. E tudo isso a gente aprende a levar para a vida. A gente continua querendo, a gente continua precisando desse toque, mesmo depois de envelhecer. Só que, infelizmente, não é tão fácil conseguir. E aí, quando entra no meio tesão e amor, a coisa complica ainda mais. Se você clicou nesse vídeo, é porque eu tenho certeza de que você sente que falta afeto nas relações gays. Falta carinho, falta entrega. E aí, quando eu falo entrega, já tem uma galera que liga o alarme. E é lá, o apaixonado, o intenso carente, na primeira transa acha que a gente já vai namorar. Deus me livre. A gente tá com tanta falta de conversa nesse tema, né? Falta de sintonia, de honestidade, que a coisa migrou para dois extremos. Todo mundo quer afeto, todo mundo precisa de contato físico, mas todo mundo tem medo de parecer carente, de parecer desesperado, mesmo que a gente esteja carente. Por que que isso acontece? Por que que tem essa barreira intransponível que ninguém fala? Tipo aquela fábula do imperador que tá nu, todo mundo sabe que ele tá nu, mas ninguém quer falar. É difícil generalizar uma resposta que abarque todos os gays, todas as vivências gays, mas muitos de nós são resultados de ciclos de desamores que não começaram na nossa vida amorosa adulta. Muita gente pensa, eu me arrisco menos, eu me jogo menos, exatamente porque eu já me arrisquei muito, eu já quebrei muito a cara e não valeu a pena. Então agora eu me protejo. Mas essas decepções que nos fizeram desacreditar no amor, e aliás eu não vou nem falar de amor, eu vou falar de antes disso, algo antes disso, vou falar de afeto. Essas decepções afetivas, elas vieram antes disso. Vieram de pais, vieram de irmãos, de amigos, de professores, nos nossos anos formativos. Muitos de nós estão tão feridos pelo que a gente sofreu no passado, que essa desconfiança segue fazendo parte da nossa vida afetiva adulta. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. E aí a gente vive um quadro de escassez mesmo, de um passar para o outro. É que nem a economia mesmo, assim, sabe? Se todo mundo tivesse um salário milionário, a gente ia comprar muito mais coisa, a gente ia gastar sem tanto medo, sem tanta preocupação, e esse dinheiro ia circular muito mais entre nós mesmos. Mas não, a gente vive uma escassez de afeto. E aí o pouco afeto que eu tenho, eu vou ter medo de dar para você. E você que recebe pouco também vai ter medo de dar de volta para mim ou dar para outra pessoa, e assim vai. A gente segue numa rede de escassez, de falta, de frieza. E de novo, tá? Eu não tô falando de amor. Eu não tô falando que toda relação entre gays tem que gerar um amor lindo e perfeito que vai virar namoro e vai virar casamento. Eu tô falando de afeto físico, de contato, de chamego, de dengo. Eu tô falando de vulnerabilidade, de poder tocar e ser tocado com cuidado, com carinho, com entrega, independentemente do que isso vai render ou não. A gente só aprendeu a se tocar sexualmente. Isso foi ensinado. A gente não tem medo de fazer sexo, de entregar sexo, porque a gente foi ensinado a quantificar esse sexo. A gente foi ensinado a monetizar essa troca que é o sexo. O pornô ensinou a gente que tá tudo bem transar. E tá tudo bem mesmo, gente. Pode transar à vontade. A gente entende o nosso valor a partir do que a gente pode oferecer sexualmente. Então disso a gente não tem medo. E inclusive a gente tem uma pira de conseguir racionalizar melhor, quantificar melhor. Se o meu pinto tem X centímetros, meu valor é maior. Se eu consigo transar 3 horas sem parar, meu valor é maior. Se eu pego geral, se todo mundo me deseja, meu valor é maior. E assim vai. Só que o pornô, e por extensão os apps de pegação, nunca nos mostraram afeto. Nunca nos ensinaram o valor do afeto, o valor da carícia, o valor de deitar no peito do cara. E aí a gente não entende o que fazer, né? Se esse valor não tá claro, cada um ali vai interpretar de um jeito diferente. E aí bate aquele ruído de comunicação que eu falei agora há pouco. Um entende que é só carinho, é só contato físico, e o outro já começa a pensar, meu Deus, ele quer casar comigo. Esses dias eu vi um threads dizendo que se existe o sexo casual, a gente precisava criar também o dengo casual. Aquele cara que você chama só pra ficar juntinho, abraçadinho, na cama, né? Comendo uma coisinha gostosa, um brigadeiro, vendo um filminho da Netflix. E pronto, depois vai cada um pro seu lado. É claro que isso não é viável, né? Ou raramente é viável. Mas só o fato de existir essa fantasia e de várias pessoas concordarem com ela, acharem que isso é legal, você provavelmente aí ficou pensando, eu quero muito isso. Só o fato de todo mundo pensar assim já mostra que a gente está numa situação de escassez de afeto. Uma escassez que é coletiva. Você fica pensando aí que é uma questão sua, que é individual, mas é coletiva. Eu não quero usar a palavra carência, porque eu acho que ela vem carregada de vários significados nesse contexto, mas é aquilo, né? Se você sofre de
anemia, você tem uma carência de ferro no sangue, independentemente do que você acha de ferro, se você gosta ou não de ferro. Se o seu bairro não tem escola suficiente, não tem hospital suficiente, seu bairro é carente de escolas, carente de hospitais. Isso é uma circunstância, né? Não é um julgamento, não é uma culpa sua. Mas enfim, existe um modo da gente revitalizar essa possibilidade do toque físico, valorizar esse afeto do toque que não é sexual. Como é que a gente faz esse movimento do mais carinho, menos carão ir para frente? A primeira maneira é essa que eu falei aí. É a gente mesmo trazer essa realidade para as transas que a gente faz. Nem sempre vai haver essa abertura, mas quando rola, tornar isso algo naturalizado, como deveria ser, sem expectativas, sem cobranças, que eu acho que é outra palavra-chave nessa história. E aí vira quase um movimento mesmo, porque esse cara para quem você mostrou essa possibilidade vai se sentir muito mais confiante para criar esse momento com outro cara também. E o segundo ponto é que a gente faz isso para quem está aberto para isso também. Não adianta a gente querer cobrar, a gente querer culpar, querer vilanizar o cara que quiser uma trepada só com zero carinho, zero afeto, zero conexão. Essas pessoas vão existir, elas estão no pleno direito delas e elas não são nem melhores nem piores do que você. Elas estão só em um outro momento da vida delas. Um momento que pode mudar, inclusive, mas que não cabe a você determinar quando que vai mudar. E aí como é que a gente sabe isso? A gente sabe falando. A gente precisa falar mais, a gente precisa conversar, a gente precisa tirar esse tabu. Uma parte da ausência do afeto é a gente não conversar sobre afeto, a gente não falar normalmente sobre isso com os nossos amigos, o lado bom quando rola, o lado ruim quando não rola. O processo de normalizar essa coisa do toque físico, do contato, do carinho, ele bate de frente com várias construções que a gente vive reforçando com piadinhas, com brincadeirinhas, aquela coisa de que quem faz isso é o afeminado, é o passivo. Você está pronto para romper essa babaquice? Me conta, você sente falta de afeto físico? Eu tenho certeza que você sente. Eu não digo nem da parte emocional do afeto, eu tô falando da parte física mesmo, né? Do contato, da pele com a pele, do chamego. Você percebe que isso tá faltando? Me conta nos comentários. Outra coisa que tá faltando, amizade, companheirismo entre os gays. Gays que estão dispostos a se conhecer sem necessariamente querer transar, querer pegar. Você me conhece, sabe que eu tô fazendo um monte de eventos para mudar esse cenário e agora dia 30 de maio vai ter um muito especial, o Gay Nerd na Estrada. Um fim de semana inteiro num hotel maravilhoso em Lindóia, no meio da Serra da Mantiqueira, pra gente relaxar, curtir e conhecer gente nova, fazer novos amigos. Eu tô preparando uma programação bem legal pra gente se divertir, pra gente interagir e eu quero você lá. É um pacote completo que inclui transporte, hospedagem, café da manhã, almoço nos 2 dias, city tour, seguro viagem e, claro, né, a minha digníssima presença para agitar a galera. Vai ser maravilhoso. Você pode fazer sua reserva direto com a agência Uau Turismo nos telefones que estão aparecendo na tela ou no link do WhatsApp que eu vou incluir no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Dia 30 de maio, Gay Nerd na Estrada, você não vai querer perder. Enquanto esse nosso fim de semana de piscina, sol, diversão não chega, a gente continua se vendo aqui nos vídeos do canal. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Beijo!